E aí, pessoal, a natural derrota do Grêmio para o Flamengo. A assustadora derrota do Grêmio para o Flamengo. Os erros de peças que precisam ser contestadas internamente e precisam ser modificadas. O Grêmio não pode perder ao natural para ninguém. E perdeu. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Flamengo 2, Grêmio 1 no Maracanã. Se a gente puder sempre colocar isso como algo do jogo, podemos. O Flamengo é um clube grande, o Flamengo é um clube que tem grandes jogadores e o Flamengo joga mais que o Grêmio atualmente. Não é isso que me assusta. O que me assusta é que o Grêmio fez um bom jogo. O Grêmio pressionou, o Grêmio teve oportunidades, o Grêmio lutou, o Grêmio surpreendeu. O Renato começou o jogo com o Galdino pelo lado direito, para não deixar... com o Galdino pelo lado esquerdo, no lado direito defensivo do Flamengo, para não deixar o Wesley avançar, para preservar um pouco o lado do Reinaldo. Jogou por ali o Gerson no início do jogo. O Reinaldo não foi testado até a saída a entrada do Luiz Araújo. O Grêmio foi bem no jogo. E é isso que mais me preocupa quando, mesmo bem, mesmo o Flamengo em praticamente ritmo de treino, o Grêmio foi superado. E foi superado por um acaso do jogo. O Tite perdeu um jogador lesionado. Primeiro foi o Everton Cebolinha e entrou o Bruno Henrique. Depois perde o Igor, o volante, e aí coloca o Luiz Araújo trazendo o Gerson para dentro. E aí, meu velho, aí foi constrangedor. Porque o Reinaldo começou a ser testado por um jogador da posição. Primeiro ele pega uma bola por dentro, bate na trave, o Reinaldo olhando, marcando como daqui na esquina. E na segunda que aconteceu isso, ele acertou o chute alto, venceu o Rafael Cabral 1-0. Injusto aquela altura. Injusto. Mas ao natural. E esse é o ponto. Eu vi o jogo, estava o Vaguinho ao meu lado vendo o jogo e eu disse para ele, o que mais me assusta nesse jogo é que o Grêmio jogou bem, que o Grêmio pressionou. Parece jogo de time grande contra time pequeno. E isso incomoda muito a gente. Muito a gente. Todo gremista que olha o jogo de hoje fica muito incomodado com essa sensação de um time grande com um time pequeno. Que foi o que nós vimos. E eu estou muito incomodado com isso. Veio o segundo tempo, o Flamengo deu 2 passos para trás e os contra-ataques começaram a aparecer. Em um desses contra-ataques, nas costas do Reinaldo, gol do Luiz Araújo, 2-0, acabou o jogo. Podia ter sido uma goleada. O goleiro do Grêmio fez 2 defesas maravilhosas, teve um lance, 2, 3 lances na cara do goleiro, enfim, podia ser uma tragédia. No finalzinho do jogo, um escanteio, na última bola do jogo, uma torneada no primeiro pau e o Edenilson, aquela altura no campo, fez o gol de cabeça, o jogo terminou 2-1. Mas, desde a entrada do Luiz Araújo até o final do jogo, a distância foi muito grande. E aqui vai algo que é fundamental. Às vezes, no futebol, tu perde sem saber por que tu perdeu. E alguns jogadores deixam a ideia de que não foi por causa deles que tu perdeu. Mas o futebol é um esporte coletivo que tu necessita a entrega de todos e, principalmente, que todos estejam muito bem. Pois o nível físico do Reinaldo neste jogo indicou que ele não tinha nenhuma condição de jogar. Ele marcou todo o tempo com o distanciamento social, ele deu espaço todo o tempo, sempre parecia no lance, mas dando liberdade para jogador bom jogar, e isso é terrível. O goleiro do Grêmio não foi mal, o Rodrigo ele foi o que ele foi, sempre. O Kahneman foi um guerreiro, lutou. O Reinaldo, como eu disse, jogou muito pouco. O João Pedro tentou, hoje não comprometeu em nada. O Dodi fez um baita jogo, o PP fez um baita jogo. O Cristaldo não teve tanto as grandes partidas dele, pode mais. Aí lá na frente o Galdino fez o que o Renato pediu para ele. O Pavon está muito abaixo fisicamente. Aí entrou o Nathan Fernandes, melhorou. O JP Galvão se esforçou dentro do que ele pode e ele fez um bom jogo. Talvez tenha sido o primeiro tempo do JP Galvão, o melhor momento dele no Grêmio. Mas a naturalidade e a distância para o Flamengo, ela é tão grosseira
que ela precisa ser motivo de conversa entre nós aqui. Nós precisamos discutir. Em 2019, o Grêmio entrou no Maracanã para jogar contra o Flamengo de igual para igual. 5 anos depois, nós entramos lá como um time pequeno em relação ao Flamengo. E isso tem que ser discutido. O treinador do Grêmio lá era o Renato. E o vice-presidente de futebol lá é o presidente do Grêmio hoje, o Beto Guerra. Eles são. Por que o Grêmio afundou tanto em relação ao Flamengo? Por que mudou tanto a relação Grêmio-Flamengo? Por que com naturalidade hoje o Flamengo foi lá e parecia que estava jogando contra um time do Campeonato Carioca? Eu não posso aceitar isso. Eu não posso achar que isso é normal. Ou a gente se indigna quanto a isso, ou nós vamos ter muitos problemas ali na frente e vamos admitir uma inferioridade que hoje é real, mas que tem que ser motivo de incomodação da nossa parte. Nós temos que entrar para jogar contra o Flamengo, pela grandeza do Grêmio e do Flamengo, de igual para igual. Nós temos um time pior, não tem problema, mas nós não vamos entrar lá achando que fizemos um grande jogo, perdemos de 2-1. Não. Não. Sob nenhuma hipótese. Nenhuma hipótese. Essa, para mim, é a primeira leitura do que acontece hoje entre Grêmio e Flamengo. Não podemos aceitar a distância, até mesmo anímica, que esse jogo determinou. Que o Flamengo tem mais time, mais dinheiro, eu já sei. Mas o Grêmio sempre enfrentou o Flamengo com times inferiores, em tese, e com um dinheiro muito inferior. E sempre combateu. E sempre entregou. E muitas das vezes ganhou. Ganhou o Campeonato Brasileiro lá com Romário e Sávio. Ganhou, bateu o ferro direto contra o time do Zico, mais de uma vez, jogando aquele que é considerado um dos maiores times da história do país. Agora, o que nós vimos hoje, tá bom, gurizada, perdemos 2-1, cara. Pô, fizemos um bom jogo. 2-1 pros caras. Não. Não. É preciso discutir, é preciso pensar, é preciso sair, é preciso se incomodar com derrota. Futebol é um esporte. Quando tu entra para ganhar. Tem que se incomodar com a derrota. E não achar que é normal perder, mesmo diante de todos os problemas e dificuldades que a gente sabe que o Grêmio está vivendo, seja de ordem física, seja de mando de campo. Mas vamos tocar no ponto. Reinaldo, vamos melhorar fisicamente para jogar. Precisamos melhorar. O Grêmio tem que contratar um lateral esquerdo urgentemente. A janela do Grêmio precisa partir de um lateral esquerdo. Rodrigo Eli nós sabemos que é insuficiente. O JP Galvão voltou a ser um centroavante que foi bem no jogo, mas que não vai fazer gols para o Grêmio. Nós temos que ter essas consciências bem separadas do que pode produzir e do que não pode, para se indignar. Senão, vai virar normal isso. Vai ser normal perder como o Grêmio perdeu hoje. A naturalidade da derrota foi o grande impacto que eu tive, confesso para vocês. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.